Meus caros, vivam, bom dia, magnífico sol, temperaturas altas, espero que não chegue aos 300 graus, que é a temperatura a que os eucaliptos se auto-incineram. Antes de começar, aqui uma pequena chamada de atenção, mais a mim próprio do que a vocês. Esta é a minha página que eu uso para fazer os meus vídeos, como sabem, João Tilly Oficial, e indo aqui ao painel profissional, de vez em quando eu até me assusto, porque nas estatísticas aparece-me qualquer coisa como isto: 15.807.460 visualizações, diz o Facebook, só nos últimos 28 dias. 15 milhões, eu não acredito, mas é o que está aqui. Bom, alguma coisa se anda a passar, anda muita gente a seguir-me, mesmo que estes números não sejam reais, mas são os do Facebook, a crescer 176% dos meses anteriores. Há qualquer coisa aqui que eu não estou a perceber, nomeadamente, por exemplo, aqui um dia em que eu tenho 3,5 milhões de visualizações, há qualquer coisa que não está aqui a correr bem. Mas vamos ao que interessa, que não foi para isso que nós estamos aqui. Bom, e ainda os incêndios em Ceia, que foram há 2 dias, incêndio em Pinhanços, que mobiliza mais de 150 bombeiros e 5 meios aéreos, ao menos os meios aéreos têm onde aterrar e abastecer, que é o aeródromo municipal, que não serve rigorosamente para nada. Antigamente ainda servia para os aviões pesados, para os Canadair, mas também no dia 15 de outubro de 2017, que nós precisávamos aqui deles, que ardeu isto tudo, também de manhã foram-se embora para Mação, salvo erro, só chegaram à noite, e portanto também ardeu aqui tudo que havia para arder, mesmo tendo nós aqui os aviões. A verdade foi essa. Mas desta vez nem os Canadairs temos, portanto estamos à vontade. Andou aí um helicópterozito ou dois, diz que 5 meios aéreos, pelo menos o aeródromo de Ceia, que desde essa altura, desde 2000 e pouco, 2020, não serve para nada, está desativado, os Canadairs não aterram cá, pelo menos que sirva para os helicópteros, já foi uma boa ajuda. Bom, acontece que em Maiorca os turistas estão a abandonar e deixam as ruas completamente mortas, porque andam uns tipos com umas pistolas de água a atirar sobre os turistas, a dizer que são protestos, a dizer que os turistas fazem aumentar muito o preço das casas. Bem, só há 2 países ainda socialistas ou socialoucos, realmente um é Portugal e o outro é Espanha, que eu acho que ainda é pior do que nós. E cá está outra notícia complementar, onde os turistas dizem que foram para Portugal, porque os turistas abandonam Maiorca e deixam ruas completamente mortas. Pronto, menos mal, fomos para Portugal, turistas abandonam Maiorca porque parece que a extrema-esquerda, outros dizem que é a extrema-direita, que anda atrás dos turistas com pistolas de água. Imaginem ao que isto chegou. Isto é um reforço apenas da notícia anterior. Os espanhóis andam mais malucos do que nós. Por falar em malucos, diz aqui um senhor que se chama Rui Tavares, que eu chamo Caranguejossauro, que as contribuições dos imigrantes são equivalentes a cerca de metade do excedente. Coitado! Como é que ganharem 600, 700, 800 euros, a maioria nem sequer o ordenado mínimo consegue ganhar, conseguem contribuir para a Segurança Social? Já ninguém acredita nisto, e a prova de que isto é falso é que o mentígrafo diz que é verdade. Completamente falso. As contribuições dos imigrantes que ganham 600 a 650 euros realmente acabam por ser iguais a zero. São 60 e tal euros cada um, 66, se forem 600 euros é 11% do ordenado mínimo, nem que eles fossem milhões e milhões, não dava nada. Diz aqui que houve um detido por incêndio florestal em Pombal, confessou ele ao ser interceptado. Falta saber quantas dezenas de fogos ele pôs, porque sabemos que em média um incendiário, quando é apanhado e confessa que pôs 10, 12, 15, há quem tenha posto 27 só numa época, confessados por eles. Se é verdade ou se é mentira, não sei, faltam os outros que eles não confessaram. Não vigiem as matas, que não é preciso. O Starmer diz a Israel: façam a paz até setembro ou então eu vou reconhecer a Palestina. São estes os bonecos que nós temos a gerir a Europa. Este nem sequer está na União Europeia, não é? Saíram com o Brexit. Mas são os politicozinhos da treta. A Europa entrega estes bonecos, ameaçam Israel de fazer a paz. Quer dizer, não foi ele que começou a guerra, mas tem que ser ele a fazer a paz, porque senão o Reino Unido reconhece Israel. Eu acho que não fica lá muito tempo depois disso. O Starmer não fica muito tempo depois de reconhecer aquele território como um Estado. Um território que não tem organização nenhuma, não tem governo, não tem ministérios, não tem polícia, não tem segurança, não tem justiça, não tem nada. Reconhecer aquilo como Estado é o que eu digo. Podem reconhecer também aí em Calais os campos de refugiados, os campos de imigrantes estão lá retidos. Podem reconhecer aquilo também como um Estado. O Estado de Calais-Estina.
Os habitantes de Gaza estão desesperados por peixe, mas Israel baniu o acesso ao mar, como se isto fosse possível. Vejam o que é o jornalismo absurdo. Isto é da CNN Internacional, pelos vistos é tão boa como a nacional. Como é que Israel podia alguma vez banir o acesso da faixa de Gaza ao mar? Está ali ao lado, o mar está ali, quer dizer, pescar é logo ali ao lado. Israel não faz nada, não tem nada a ver com isso, está longe, está do lado contrário do território. Chama-se isto mesmo de tentar manipular as pessoas que não percebem nada de história, não percebem nada de geografia e acreditam no que vem neste jornalismo miserável da CNN Internacional. Uma coisa absurda, do mais estúpido que há. Como poderia Israel banir o acesso ao mar num território que nem sequer ocupa? É mesmo só para enganar estúpidos. Hackers de 20 anos sem estudos entraram no sistema do Ministério da Saúde. Passaram certidões de óbito a pessoas vivas e receitas para fabricar bebida com droga. Mas reparem que eles dizem que são hackers de 20 anos sem estudos. Portanto, eles são especialistas informáticos, mas não têm estudos. Bom, isto vindo do Express Zero, eu acredito nisto piamente. Piamente. Detido o alegado autor de um crime de incêndio florestal em Pombal, já tínhamos visto outra notícia desta, mas não pode ser porque os incêndios, como sabem, têm causas naturais. Porque naturalmente as temperaturas, especialmente à noite e de madrugada, ascendem facilmente aos 300 graus centígrados, temperatura mínima para haver autodeflagração de incêndios. Qual é a temperatura mínima da autodeflagração dos eucaliptos? Toda a gente sabe disso, 300 a 500 graus. É exatamente essa a temperatura que tem sido registada à noite e de madrugada, certo? Certo, então está explicado. O incêndio de Ceia lavra com intensidade no concelho. O alerta foi dado às 9h07 para um foco de incêndio em Pinhanços. 9h07, meus caros, da manhã, que toda a gente sabe que é a hora mais quente do dia. Faz todo sentido mais este incêndio. Não vigiem as matas, que não é preciso. Revelado a pior área de Londres para crimes com faca. Para crimes com faca aumentaram 50%, crimes com faca na capital aumentaram mais do que 50% em 3 anos até a 2024. Assim é que é. Portanto, mas os assassinos de certeza que são todos portugueses, porque nós já sabemos que os jornaloucos nos ensinam tudo isso nas TVs, todos os dias, nas TVs escardoidas, controladas pelos alucinados que deviam estar a passar férias no Júlio de Matos há anos. De certeza que todos estes são portugueses, porque já sabemos que os estrangeiros não cometem crimes em lado nenhum. Vi este artigo sobre Dom Afonso Henriques, na plataforma de cidadania monárquica, 25 de julho de 1109, nasce el rei Dom Afonso Henriques. Bem, meus caros, tudo isso é muito bonito, mas a verdade é que nós não sabemos em que dia nasceu, nem onde nasceu. Nos últimos estudos, disse que nasceu em Viseu e não foram contestados, mas verdadeiramente não temos a certeza do ano em que nasceu, entre 1109 e 1111, isso é verdade. Também é verdade outra coisa, que o bebé que nasceu nunca poderia ser o Dom Afonso Henriques verdadeiro, porque nasceu tolhido das pernas. Vejam o que diz José Matoso, que ele explica isso no seu livro Dom Afonso Henriques. Portanto, alguém foi Dom Afonso Henriques, mas com certeza que não foi o filho da mãe. Foi um filho de outra mãe. 122 crimes, mulher procurada por 122 crimes em Portugal, apanhada em Espanha. 122 crimes fora os outros que ela terá cometido. Está bonito, isto em Portugal e Espanha está bastante bonito. Portugal admite reconhecer o Estado da Palestina numa declaração com 15 países. Pela Europa assinam Andorra é um país, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovénia e Espanha. Bem, meus caros, Montenegro pode até reconhecer o que ele quiser. Eu não reconheço um território sem governo e em que ninguém trabalha como um Estado. Isto não é um Estado. Isto, quando muito, é um campo de refugiados ou uma colónia de férias ou o que quiserem chamar. Um Estado sem governo, sem ministérios, sem segurança, sem justiça, sem autoridade, a não ser daqueles terroristas, não pode ser nunca um Estado. Ainda por cima controlado, como digo, por um grupo terrorista sequestrador reconhecido internacionalmente como tal. Como é que a Europa vai reconhecer um Estado que é apenas um acampamento gigante em que praticamente ninguém trabalha e depois ainda por cima capturado, espezinhado, esmagado por um grupo terrorista internacional? Descalcem essa bota, eu não sei como é que vão fazer isso. O Museu do Pão, um ícone de Ceia, há décadas a atrair visitantes a Ceia, obrigatório
visitar, tanto no inverno, quando a serra está coberta de neve, como no verão, em que a serra é ainda, na minha opinião, mais bonita, porque não é apenas neve, não é apenas branco, é tudo isto que vocês estão a ver, paisagens verdejantes, coisas lindas, lagos, lagoas naturais, tem tudo. A serra de verão é, na minha opinião, mais bonita do que no inverno. Claro, o inverno é coisa da neve, as crianças vão ver a neve, vão brincar na neve, mas no verão tem muito mais motivos para visitar a Serra da Estrela, acredita em mim, a começar pela gastronomia, do que propriamente no inverno, onde vem toda a gente e depois os restaurantes são cheios e depois é um problema. Visitem Ceia também no verão. E aqui temos a SIC a desmentir a própria SIC, ou seja, a desmentir o polígrafo da SIC. O polígrafo diz que só há 29% de fogos postos, mas nós podemos ler aqui embaixo, fogo posto na origem de 84% da área ardida. É a própria SIC a desmentir o mentígrafo da SIC. Inacreditável. E o mentígrafo da SIC veio desmentir André Ventura quando ele justamente falou no que está aqui, que a SIC disse. E, para além disso, prejuízos diretos do fogo, 67 milhões, mas no final desta peça vai-se falar em 678 milhões. Ou é nesta, ou é na próxima que está aqui, esta que está aqui, em que também se fala que os prejuízos, deixem-me cá chegar, cá está, prejuízo de 638 milhões de euros, 16 mortos nos incêndios do ano passado. Uma coisa ligeira, o ano passado foi ligeiro, este ano já vamos com o quádruplo ou talvez o quíntuplo da área ardida, ok? Felizmente mortos não há, penso que não há nenhum direto, mas se o ano passado foram 638 milhões, desta vez podem multiplicar por 4, por 5, iremos aos 3 mil milhões de prejuízo, para além das florestas ficarem todas queimadas. É que nós temos dois prejuízos, é que gastamos milhares de milhões e as florestas ficam queimadas na mesma. Não vigiem as florestas, que não vale a pena. E diz esta senhora, coitadinha, lembram-se do discurso dela, é outra notícia da Visão, que deve ter sido o último número da Visão, porque, como sabem, eles já não recebem o ordenado e estão a trabalhar de borla, à espera que alguém pegue naquilo. Ninguém pega naquilo porque estamos a falar de lama. A lama é esta, falida, terminada, mas ainda lama. Porque ela dizia, calcem as galochas, vamos atravessar a lama. Ela está na própria lama, na primeira página da própria lama. Ensinem onde se deve pôr o fogo hoje, como fazem todos os dias. Os incendiários agradecem. Cá está a notícia ao minuto a dizer onde é que é mais provável que existam perigo máximo de incêndios e diz quais são os distritos. É brutal. Receitas do Estado com impostos cresceu 22% até junho. Isto não é um Portugal, isto é um impostugal, isto é um país de impostos. E como diria alguém, realmente a carga fiscal é inacreditável sobre este povo pobre e cada vez mais empobrecido. Mas também não se pode aliviar muito, senão vamos todos à falência. Ou seja, os milhares e milhões que ganham de impostos dos portugueses é tudo desbaratado, ninguém sabe para onde é que ele vai. Olha, para os incêndios vão 3 mil milhões, não é? Qualquer dia vai tanto para os incêndios como vai para o ensino, qualquer dia. E mais do que para alguns ministérios. Depois, na saúde, é desperdiçado mais 1.000 milhões ou 2.000 milhões. Bom, assim, não é fácil, nem falamos na corrupção, que atinge, segundo alguns estudiosos, mais de 80 mil milhões de euros por ano. Assim é impossível um país sobreviver. Realmente podem aumentar os impostos e nós cá estaremos para os pagar até podermos, como dizia o Henrique, eles aguentam, o povo aguenta. Isto temos aguentado até agora. Vamos ver quanto tempo mais aguentaremos. A verdade é que se a Europa nos começar a cortar na esmola que nos dá todos os anos, e já vai cortar agora este ano, 7 mil milhões, este ano vai-nos cortar 7 mil milhões, segundo o nosso Ministro da Coesão, então vamos ver o que é que vai acontecer para o ano que vem, como é que nós vamos arranjar dinheiro para pagar tanta corrupção e tanto desperdício que há neste país. Fóruns de Algodas foi detido por incêndio florestal. Diz a GNR, eu nem acredito onde é que se viu, toda a gente sabe que os incêndios não são postos, é tudo falso, os incêndios são frutos de causas naturais. As temperaturas durante a noite que acendem aos tais 300 graus, como toda a gente sabe. Qual detido por incêndio florestal? Isso é uma justiça. Devolvam ao homem à liberdade que ele tem mais uma data de incêndios para pôr aí. O novo estudo revela que a Terra está a inclinar mais 31 polegadas e meia desde 2005 e a culpa é nossa, dizem estes loucos, esta última loucura dos alterados do clima, que a Terra está a inclinar mais porque nós estamos a retirar água do subsolo para irrigar as culturas.
Portanto, o remédio será não retirarmos mais água do subsolo, não irrigarmos as culturas, como se a água depois desaparecesse do nosso sistema, claro que não, ou evapora e cai na terra, ou vai dar ao mar. A água é sempre a mesma, como toda a gente sabe, mas enfim, esta gente não estudou, não sabe nada e, portanto, dizem estas coisas. E as pessoas que ouvem têm duas hipóteses, ou percebem alguma coisinha do que é este mundo, ou não percebem nada. Se não percebem nada, acreditam neste jornalixo, mas é evidente que isto é mesmo jornalixo, não é mais nada. Quer dizer, não querem que haja culturas, então como é que fazemos? Morremos à fome, deixamos morrer a população, que é para a Terra não inclinar 30 polegadas. Sabe que é uma polegada? É 30 centímetros. Isto não chega a ser é um metro. Um metro. Diz que inclinou um metro. Um metro. Que deve dar, um ângulo é 0,00000000001 grau. Ou um minuto, ou um segundo, se calhar nisso. E cá está. Os incendiários. Os incêndios, para estes estudiosos, não são causados por quem realmente prega fogo às matas, que são os incendiários. É pelas alterações climáticas. Sempre a legitimar os incendiários. São as alterações climáticas que ateiam os fogos com isqueiros e jarricãs de gasolina às 3 da manhã, como eles são apanhados. Ou as temperaturas do planeta já chegaram aos tais 300 graus para que se verifique a autoignição das florestas. Meus caros, não demos por isso para essas temperaturas, ainda por cima de madrugada. Tenham juízo e parem de tentar fazer dos portugueses atrasadinhos mentais. Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mulher alcoolizada ateou o fogo em Arouca, lá está, são as tais alterações climáticas, e já lá vão 4 dias e talvez 50 milhões. Só que isto foi feito ontem de manhã, portanto já lá vão 5 dias e às tantas já lá vão 75 milhões. Mas claro que a culpa é do clima. Ficamos por aqui, para já, e até logo, se Deus quiser.